Porque tu sabes que é de poesia minha vida secreta. Olá, seja bem-vindo ao canal Chave de Leitura. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre esse livro que eu absolutamente amo, que é Júbilo Memória, Noviciado da Paixão, da grande poeta brasileira Hilda Hilst. Eu já tinha lido esse livro e decidi trazer ele pra cá porque eu ando aí às voltas com a Hilda, logo mais falo disso, e falei, tem que ter um vídeo sobre esse livro lá no canal. E esse é provavelmente o livro de poesia da Hilda Hilst mais conhecido. A Hilda foi uma escritora que escreveu muito, ela escreveu mais de 20 livros de poesia, ela escreveu muita ficção, ela também foi dramaturga, escreveu muitas crônicas. Eu acho que pra mim, a minha Hilda pessoal é mais a Hilda poeta mesmo. E esse é o livro dela de poesia que ficou mais famoso, ele talvez seja assim, o mais consistente. Tem uma coisa curiosa nele, ele é um livro que foi lançado em 1974, e ele foi o primeiro livro que ela lançou depois que ela incorreu pela ficção, porque a Hilda começa escrevendo poesia, né? Ela começa a publicar com 20 anos, né? Ela começa com um livro chamado Presságio, ela vai escrevendo vários livros. As coletâneas de poesia da Hilda eram curtas, esse livro aqui é até bem grande comparado com as coletâneas que ela foi publicando antes, que eram assim de 20, 30 poemas, eram coletâneas, ela tinha até algumas de 12, umas coletâneas bem curtas, livros que eram em sua maioria artesanais, lançados por editoras pequenas, né? A Hilda sempre teve essa questão de não ser completamente... Nossa, os cachorros do prédio resolveram todos latir juntos, senhor. Mas a Hilda sempre teve esse problema com editoras, né? Uma dificuldade muito grande, só muito tarde que ela vai começar a ser editada por uma editora grande, que é a Globo. E depois ela é abraçada, né, adotada pela Companhia das Letras. E esse livro tem, então, a peculiaridade de ser o retorno dela à poesia depois que ela começa a fazer uma série de livros de prosa. Ele é um livro de poesia lançado 7 anos depois do último livro de poesia que ela tinha lançado, né? Então ela ficou aí esse tempo sem escrever. Quando ela volta com esse livro, que é um livrinho um pouco maior, dividido em 7 partes e com 85 poemas, o que é muita coisa se comparado com o tamanho das coletâneas anteriores, né? O livro tem uma epígrafe que eu acho que já fala muito sobre o que o livro vai desenvolver, né? Ele tem mais de uma epígrafe, ele tem uma da Renata Palottini, que fala: deliberei amar, corto em pedaços o músculo sangrento, alheio e triste, a quem por isso culpo. Irmão, um dia aprenderemos a entender a entranha, e nunca mais seremos diferentes. Existe esse comentário sobre o amor, mas também um comentário sobre uma certa essência, né, algo interno, mas ela também faz uma epígrafe, ela também traz, quando ela começa a primeira parte do livro, que se chama 10 chamamentos ao amigo, ela traz uma epígrafe da Sylvia Plath, outra poeta, onde ela vai falar Love, love, my season, né, então amor, amor, a minha estação, e então o livro realmente, ele vai tratar muito de amor. É interessante dizer que a Hilda foi uma das nossas poetas que mais desenvolveu esse assunto. E ela é, assim, muito elegante, né? A Hilda, ela consegue fazer muitos poemas sobre amor, com muitos vieses e muitas abordagens, mas de uma maneira muito elegante, assim, né? Não fica piegas, não sei, fica cafona, é uma coisa meio rara, né? Ela consegue isso. Mas a Hilda, ela é uma poeta que já destoa muito, talvez, dos nossos poetas, pelo menos dos poetas contemporâneos a ela, né? Ali entre as décadas de 50 e 70, 80... Porque a Hilda não se filia muito a tendências modernistas, ela não vai falar de temas mais cotidianos num sentido histórico ou geográfico, então ela não vai falar especificamente de problemas do nosso tempo. A Hilda, ela tem um interesse no que a gente costuma chamar dos grandes temas, né? Então ela além de falar de amor, ela fala muito do tempo, e ela fala muito do fazer poético, né? Do ofício do poeta. Então esses são temas que ela trabalha muito, além de temas como a morte, ela fala um bocado disso também, e em outros momentos de saúde mental, de loucura. A Hilda é muito marcada pelo fato de que o pai dela teve esquizofrenia. Ela tem uma idealização dessas figuras dos pais dela, né? A Hilda, ela é fruto de um relacionamento de um casal que não se casou, né? E ela idealiza muito a história de amor dos pais dela, que parece que foi uma história meio tórrida, assim, eles ficaram completamente apaixonados um pelo outro. Existe uma idealização do amor dos pais. Existe uma idealização da figura do pai, que além de ter tido esquizofrenia,
foi um poeta também, ele também escrevia, e ela dizia que o pai dela era um homem lindíssimo. Às vezes parece até que ela mesma era um pouco apaixonada por esse pai, ela diz que escrevia para agradar o pai ou para dar continuidade à obra do pai. E eu já vi teórico da literatura dizendo que a Hilda escrevia muito melhor do que o pai, porque já tinha ido pesquisar os poemas do pai dela e não era essas coisas todas, nem ele era lindíssimo, nem escrevia maravilhosamente bem, embora ele de fato escrevesse e se correspondesse com os escritores da época. E acho que a gente também pode dizer que a Hilda foi muito influenciada por uma certa prosódia e dicção da mãe, da oralidade mesmo, porque a mãe dela era portuguesa, né, Dona Medecilda. Então, em vários momentos, a Hilda fala que ela compunha poemas que lhe vinham, assim, da prosódia do português de Portugal. Então, na escolha de certas palavras, de certo termo, ela usa uma expressão que é bem portuguesa, né, tipo... você sabe ao amor, saberá. Então, existe também essa dicção. A gente pode dizer também que a Hilda, ela resgata uma série de tradições literárias de uma maneira que também não era comum na época dela, né? Existe, como eu falei, essa coisa de ela resgatar estéticas do passado. Eu diria que ela resgata atualizando. A Hilda não faz exatamente a mesma coisa do passado, mas ela definitivamente resgata, e o modo como ela o faz é muito original e muito interessante. Até porque ela mistura muitas dessas coisas nos mesmos poemas. Eu diria aqui que ela resgata um bocado de uma certa literatura clássica, greco-latina mesmo. Existe um certo eco de Safo, no sentido de poemas que falam de desejo amoroso, de paixão, mas também de uma certa interlocução com um possível Deus. O livro mais famoso dessa coletânea, né, a parte mais famosa dessa coletânea, que ficou famosa porque ela foi musicada belíssimamente pelo Zé Cabaleiro, com diversas cantoras brasileiras estupendas interpretando, como Maria Bethânia, Angela Rorô, Olivia Byton, enfim, esse disco é maravilhoso. Se você não ouviu, ouça, porque é das coisas mais maravilhosas do nosso cancioneiro nacional. Que é o pedaço, é um pedaço que tem 10 poemas, que é o Ódio Descontínua e Remota para Flauta Oboé, de Ariana para Dionísio. Então, assim, a gente não sabe se Dionísio é só o nome de um homem, ou se Dionísio, aqui, ela meio que cria esse Dionísio Deus, mesmo, como se estivesse falando com Deus. Então, tem algo de sáfico aí, vamos dizer, nessa temática. Ela também faz um certo resgate, eu diria, do Catulo, poeta romano. O Catulo, ele é um poeta que falava muito, isso é uma coisa que marca ele na época dele, de amor, desejo erótico, paixão. Então ele vai botar paixão no poema. O Catulo dedica vários dos seus poemas a uma mulher que ele chama de Lésbia. Lésbia era um codinome para uma mulher que existia na época, que era Clódia. Clódia era uma mulher que teve vários amantes, ela casou, mas ela também teve vários amantes, ela inclusive cita Clódia Catulo, os amantes, os maridos todos de Clódia Catulo, num poema maravilhoso aqui, depois eu vejo se eu leio pra vocês. Acho que eu vou ler agora, deixa eu achar ele aqui. Enquanto eu vou procurando, eu vou falando. Uma outra influência que ela resgata do Catulo seria o uso dessas expressões mais antigas. O Catulo também fazia isso na época dele, usava uma certa linguagem mais antiga, certos arcaísmos. Mas eu diria também que a Hilda resgata uma tradição da trova medieval, em especial da cantiga de amigo, que eram as cantigas, eram poemas muito sonoros, eles eram declamados com o acompanhamento musical, então eles eram já formas poéticas muito musicais, e nas cantigas de amigo a gente tinha um eu lírico feminino que cantava sobre um homem amado que normalmente estava ausente, né? Então ele falava de saudade, falava de abandono, e isso é um tema muito recorrente na poética da Hilda, em especial nesses poemas aqui. Ela vai falar bastante disso aqui. Com esse resgate em especial da trova medieval, né, da cantiga de amigo, o que a Hilda faz é recolocar a mulher na enunciação, esse eu poético feminino, que é um poético que fala abertamente do seu desejo, do que ela está sentindo. Existe uma diferença em relação à trova? Existe. Existe o fato de que o eu poético da Hilda, ele não fica só chorando e lamentando. Ele fala muito sobre o poder da imaginação e como esse poder está ligado a um certo fazer poético, que é um fazer poético muito rico, muito vivaz, e que por vezes até assusta o homem amado, ou é inconveniente, é inoportuno para o homem amado. Mas ela também vai falar de como esse amor, esse desejo que ela sente e essa imaginação criativa lhe bastam. Existe uma certa ideia de autonomia desse eu poético feminino. Isso eu diria que ela é um acréscimo da Hilda Hilst, tá? Mas na medida em que ela faz esse resgate da trova medieval, aqui composta de fato por uma mulher e não um homem compondo poemas com eu poético feminino, o que ela tá fazendo é colocar
a mulher aqui no centro do poema como ser desejante, ser criativo e com uma certa autonomia. Eu diria também que ela resgata um pouco da poética Árcade, na medida em que ela está sempre falando com alguém, ela está sempre nomeando essa pessoa amada, como os nossos poetas Árcades faziam. Aqui ela nomeia Dionísio e Túlio. Ela tem, no Ode Descontínua, ela fala bastante com o Dionísio, mas tem 2 outros livros aqui onde ela vai falar com Túlio, que é o Moderato Cantabile, já uma certa alusão a um tipo musical. E no outro, que é Áreas Pequenas para Bandolim. Então você vê que todo o livro é pontuado por algumas partes que aludem a formas musicais. O que é importante dizer é, a Hilda não faz forma fixa, tá? Então aqui, por mais que os poemas dela sejam muito musicais e tenham repetição e tenham rima, ela trabalha o verso livre, tá? Então não tem forma fixa de estrofe, de número de sílaba, métrica, ela não trabalha isso, ela trabalha basicamente o verso livre aqui, porém explorando sim alguma musicalidade, eu diria. Eu vou ler o tal do poema onde ela cita Cláudia Catulo, todo mundo vai falar do Dionísio também, que é um poema lindíssimo que eu amo. Ela vai dizer assim, é o poema número 8 dessa parte chamada Ode Descontínua e Remota para Flauta e Oboé. Se Cláudia desprezou Catulo e teve rufos, quíntios, gélios, inácios e ravidos, tu podes muito bem, Dionísio, ter mais 5 mulheres e desprezar a Ariana, que é centelha e âncora, e refrescar tuas noites com teus amores breves. Ariana e Catulo luxuriantes pretendem eternidade, e a coisa breve a alma dos poetas não inflama. Nem é justo, Dionísio, pedires ao poeta que seja sempre terra o que é celeste, e que terrestre não seja o que é sua terra. Existe essa coisa muito interessante que ela fala, na maioria desses poemas você tem um eu poético que seria a Ariana falando com Catulo. Aqui a gente tem uma mudança que parece que tem um eu poético falando da Ariana e falando da Ariana como poeta e aproximando a Ariana do Catulo, né? A Ariana e Catulo poetas. Então ela fala, Ariana e Catulo luxuriantes pretendem eternidade, né? Eles estão interessados nas coisas eternas, né? Nas coisas duradouras. E a coisa breve, a alma dos poetas não inflama. É meio que como essas coisas terrenas e breves não animam nem inspiram os poetas, né? Então existe essa alusão à Ariana como poeta, que em vários momentos será o eu poético do poema, ou seja, quem fala. Eu abri o vídeo com a citação de um poema dessa parte também, que foi o poema 2, onde você tem a Ariana aí falando da poesia dela e do poder criativo da poesia dela, que esse vai ser um dos grandes temas do livro. Então, existe muita metapoesia aqui. Existe muito um poema que fala do próprio fazer poético e desse poder. É um poder grande. O livro é toda uma defesa do poder do poeta. E nesse poema lindíssimo ela vai dizer o seguinte: porque tu sabes que é de poesia minha vida secreta. Tu sabes, Dionísio, que a teu lado, te amando, antes de ser mulher, sou inteira poeta. E que o teu corpo existe porque o meu sempre existiu cantando. Então, assim, Dionísio existe porque Ariana o canta. Que é interessante se a gente pensar em Dionísio como possível Deus. Meu corpo, Dionísio, é que move o grande corpo teu. Ainda que tu me vejas extrema e suplicante, quando amanhece e me dizes adeus. Então você vê aqui que tem ela trabalha aqui rimas, né? Existe uma certa musicalidade, mas ela trabalha a rima do meu com teu e adeus. E vocês notam como a poesia da Hilda é bonita de ser declamada. Existe sim um certo tom altissonante que definitivamente também era muito diferente do que os poetas vinham fazendo na época dela, né? Muita gente até falava da Hilda como uma poeta alienada, uma poeta que estava na Torre de Marfim, por essa coisa, né? Quase tentando aproximá-la de uma poesia que foi feita ainda muito até o início do século XX, que depois foi totalmente ressachada pelos modernistas, que é a parnasiana. Não diria que a Hilda é parnasiana, não acho que são as maiores influências dela. Mas por causa desse trabalho com uma linguagem, um texto que é bonito de ser declamado. E a Hilda repudiava completamente, tanto ser alienada quanto estar na Torre de Marfim, ela que foi morar na Casa do Sol, né, que é uma casa que ela manda construir no interior de Campinas. Ela dizia que ela estava muito mais da Torre de Capim do que da Torre de Marfim. A Hilda também tinha esse humor maravilhoso, assim, era uma pessoa muito piadista. Sendo esse um livro que fala muito do desejo erótico, né, e do desejo de realização do desejo de realização do desejo, enfim, tentativa de realização do desejo, mas também
de falar o inconfessável com uma elegância que é muito própria da Hilda, eu vou ler mais um poema dessa parte, que é o quinto. Essa parte, ela é realmente maravilhosa, gente, mas eu não vou ler só poemas dessa parte, não, fiquem tranquilos, mas é porque ela é realmente memorável. É o poema número 5, onde ela diz assim: quando Beatriz e Caiana te perguntarem, Dionísio, se me amas, pode dizer que não. Pouco me importa ser nada à tua volta, sombra, coisa esgarçada, no entendimento de tua mãe e irmã. A mim me importa, Dionísio, o que dizes deitado ao meu ouvido. E o que tu dizes nem pode ser cantado, porque é palavra de luta e de espudor. E no meu verso se faria injúria, e no meu quarto se faz verbo de amor. Vejam a sofisticação dessa mulher para falar daquilo que é inconfessável entre quatro paredes. Ela tem um poema, o poema 7, ela vai falar também disso. Ela vai dizer assim, para vocês verem como ela transforma numa beleza, assim, né? Como é uma sublimação, né? Como ela sublima numa beleza muito refinada as questões do amor, do prazer erótico. É lícito me dizeres que Manã, tua mulher, virá à minha casa para aprender comigo minha extensa e difícil dialética lírica? Vão aí prestando atenção no que é extensa e difícil dialética lírica, dialética lírica, do que exatamente ela está falando. Canção e liberdade não se aprendem, mas posso, encantada, se quiseres, deitar-me com o amigo que escolheres e ensinar a mulher e a ti, Dionísio, a eloquência da boca nos prazeres. Acho que já deu para entender. E plantar no teu peito prodigiosa um ciúme venenoso e derradeiro. Então fica essa coisa ambígua, né? Porque ela tá falando que Dionísio quer que a mulher vá até a casa dela para aprender com ela a extensa e difícil dialética lírica. E aí depois ela dá essa outra sugestão, então fica aquela coisa do tipo assim, será que eram ensinamentos sexuais que ele queria que ela desse, né? Ou era só poesia mesmo? Ou será que essas coisas se separam para esse eu poético aqui que a gente tá lendo? Eu vou ler um poema também ainda dessa parte, onde ela vai falar desse poder criativo e da imaginação e do desejo como sustentação, né? Aqui numa questão mais da autonomia dessa mulher que fala, dessa poeta. Aqui acho que esse poema que eu vou ler mistura um pouco de tudo isso, né? É uma mulher, é poeta, deseja, mas ela tem um pouco essa autonomia causada pela imaginação. Aqui a imaginação desse livro, ela aparece o tempo inteiro como criadora de realidades, criadoras de realidades possíveis, né? É o poema número 6, ela vai dizer assim: 3 luas, Dionísio, não te vejo. 3 luas percorro a casa, a minha. E entre o pátio e a figueira converso e passeio com meus cães. E fingindo altivez, digo à minha estrela, essa que é inteira prata, 10.000 sóis, Sírius pressaga. Que a Ariana pode estar sozinha, sem Dionísio, sem riqueza ou fama, porque há dentro dela um sol maior. Amor que se alimenta de uma chama, movediça e lunada, mais luzente e alta, quando tu, Dionísio, não estás. Então o que ela está dizendo é que quando o Dionísio não está, ela tem essa estrela própria, que é inteira prata, 10.000 sóis, né? Então uma coisa intensa, muito luminosa. A Ariana pode estar sozinha, sem Dionísio, sem riqueza, sem fama, porque dentro dela há um sol maior, né? Então tem algo que dá a sustentação ali. Esse amor que se alimenta de uma chama quando tu, Dionísio, não está. Ou seja, o Dionísio, não é Dionísios, não. A ausência do Dionísio, ela vira uma espécie de inspiração. A falta ali, ela ativa algo da imaginação e algo da manutenção do desejo que sustenta a Ariana. Então, a Ariana não precisa necessariamente que Dionísio esteja. Quando ele não está, por mais que ela o lamente, quando ele não está, ela tem algo ali do desejo e da imaginação que a sustenta. Tem uma coisa que eu acho muito interessante também aqui, nesse poema, além de uma musicalidade, né, o fato de que boa parte dos versos aqui é composto por 9 sílabas, não todos, mas vários, o que cria também uma musicalidade, que é a criação do universo próprio da Ryusha aqui.
Aqui a gente tem esse resgate dessas figuras ou mitológicas ou históricas, né? Dionísio, Ariana, e que nesse livro também vão incluir Catulo, Clódia, Rufus, Quintius, Gélios, Inácios, Ravidos, enfim, todo mundo que ela cita aí dessa antiguidade, né? Tendo existido mesmo ou apenas mitologicamente, com a mistura do universo dela, o universo real da Hilda Hilst, que é a casa e os cachorros, a figueira, né? Aqui ela começa falando disso, né? Que ela percorre a sua casa com maiúsculo. Eu acho que tem essa coisa da casa como um corpo também. O pessoal do Instituto Hilda Hilst, que tem um canal maravilhoso aqui, que eu acho que é Curadoria Hilst, alguma coisa assim, no YouTube. Eu vi uma entrevista de um dos, se não me engano, do administrador dessa casa, falando que eles consideram a Casa do Sol, essa casa que ela mandou construir em Campinas, parte da obra da Hilda, né? E eu acho que tem uma identidade dessa casa com uma certa persona da própria Hilda, porque ela constrói essa casa para se retirar do mundo e escrever, né? Então ela desiste da vida social, que era super badalada dela em São Paulo, para viver numa vida bem monástica, né? A Hilda tinha esses dois lados, né? Porque muita gente conhece ela como a velha advogada que escrevia livros pornográficos, e eu acho que ela gostava também um pouco dessa persona, que ela até cultiva, a velha doida advogada, ela cultiva nas crônicas também. Mas ela tinha todo esse outro lado meio monástica, né? Então, em que ela vai para essa casa que é mais afastada da vida social, ela recebe pessoas lá, mas ela não tá na cidade, no murmurinho. E ela tem essa rotina muito rígida de escrever toda manhã, acordar cedo, escrever toda manhã, ler toda a tarde. E aí entra a parte que ela não era nem um pouco alienada, mas eu vou falar disso um pouco mais pro final. Então, ler muito, estudar muito e bater ponto, assim, fazer horário de funcionária com a literatura, né? E se dedicar àquilo ali pra, no fim do dia, pegar seu whiskinho e ver novela, porque a Hilda também adorava uma novela e uma televisão, né? Então ela tinha essa rotina bem rígida, eu diria. Mas ela constrói esse universo aí que inclui a casa dela e os cães. A casa dela de fato é uma figueira e de fato tinha um monte de cachorro, porque a Hilda adotava um monte de cachorro. Então essa mistura de um mundo antigo e mitológico com o mundo que ela criou para ela mesma, né, que é a obra dela mesma. Então o universo poético da Hilda junta essas coisas de maneira muito interessante. Você vê que ela junta muitas coisas de modo muito interessante, né? Eu separei um outro poema que tem a ver com um outro grande tema dela, que é a passagem do tempo. É um poema que está numa parte chamada Áreas Pequenas para Bandolim, e é o primeiro poema. Ela vai dizer assim: os dentes ao sol, a memória engolindo, o resplendor angélico de um lívido jacinto. Os dentes ao sol e o escuro momento do girassol no muro enlouquecendo. Os dentes ao sol, dentro de mim, a sombra dos teus dedos, tua brusca despedida. Do tempo, as enormes mandíbulas roendo nossas vidas. Vocês veem que tem uma musicalidade muito marcada, né? Versos iniciais que se repetem, mas ela vai falando dessas coisas que vai se perdendo, né? Então a memória engolindo o resplendor de um jacinto. Então o resplendor já foi, a memória vai engolindo, aquilo vai ficando no passado. O escuro momento de um girassol enlouquecendo, né? Então a sombra, né, do girassol no muro. Dentro de mim, a sombra dos seus dedos, tua brusca despedida, então aquilo que fica dentro dela como memória, a memória dessa despedida. E as enormes mandíbulas do tempo roendo nossas vidas. A vida passa, né? E as coisas vão ficando para trás, o amado se perde, a beleza do Jacinto se perde, as coisas vão sumindo, né? Então aqui é um pouco dessa abordagem do tempo. Tem também, eu diria, um certo humor. Eu separei, não vou ler o poema inteiro, eu separei um poema de uma das primeiras partes do livro, que é o Poeta Inventa Viagem, Retorno e Sofre de Saudade. É o poema número 2, onde a gente vê que tem um certo humor também, que é muito particular da Hilda. E ela diz assim: meu medo, meu terror é se disseres, teu verso é raro, mas inoportuno, como se um punhado de cerejas a ti fosse dado logo depois de haveres engolido um punhado maior de framboesas. Então tem essa comparação meio estranha. Que inoportuno você me trazer essas cerejas agora que eu enchi a pança de framboesa, né? Então tem essa coisa um pouco irreverente, né? É uma metáfora um pouco banal, né? Um pouco curiosa, né? Com essa coisa do comer, né? Tira um pouco do sublime das ideias, né? Essa coisa de criar uma metáfora pelo estar
estufado de comida, logo não aguenta mais comer. Eu separei um outro poema onde ela vai falar da morte, que também é um dos temas mais desenvolvidos nela. Esse tá na parte Áreas Pequenas para Bandolim, e é o poema número 9. E vocês vão reparar que ela vai descrever morte aqui como uma coisa muito vivaz, né? Um momento assim muito marcante, muito... Ela cria... O poema todo me parece trabalhar em cima de um certo paradoxo da morte como um fim, né? Mas como algo vívido, né? E aí me lembrou muitíssimo a morte de Ivan Ilitch, do Tolstói, que é exatamente sobre viver esse momento do final como algo muito vívido e muito intenso. Ela vai dizer assim: incontável muda essa plenitude, incontável mudo meu instante de morte, ando morrendo e sem poder traduzo. É punhal cintilante essa minha morte, como se fosse dor sem se fazer ferida, como se o grito se fizesse mudo. Olha os paradoxos. Sem ser agudo, um silvo penetrasse no teu profundo ouvido, como se eu lamentasse sem lamento, sem urro. Corpo de fogo morrendo, sem a luz do ouro, isento, puro, vivo do seu próprio momento. Isento puro tem uma espécie de purificação, né, nessa morte, né? Então é engraçado que é todo um poema sobre a vivacidade que faz com que o momento da morte não pareça mórbido. Vocês percebem isso? Olha, se me deixasse eu lia o livro inteiro, porque ele é muito maravilhoso, mas agora eu vou entrar, talvez, na parte que pareça um pouco mais destoante do livro, que é o Poemas aos Homens do Nosso Tempo. Ela sai dessa temática mais amorosa para entrar numa questão aí sim que parece um pouco mais ligada ao mundo presente. E esses poemas, eu não acho que eles são totalmente desconectados do resto. Se a gente for parar para pensar que o livro é sobre amor, o amor, ele tá sempre voltado, normalmente, né, ele tá voltado para um outro. E a gente vê aqui ela falando disso, né, com esses interlocutores, com Túlio, com Dionísio, e falando desse outro que tá ausente, desse outro que não se manifesta, desse outro que não toma iniciativa, desse outro que a despreza, enfim, desse outro que a acha inoportuna. E o tempo inteiro falando desse outro que não atende, de certo modo, ao que ela gostaria. Existe também um certo chamamento, vamos aproveitar enquanto a vida, né, na medida que ela fala de morte, né, esse resgate que eu falei que seria mais do arcadismo, né, vamos aproveitar enquanto a vida, enquanto a juventude, né, ou faça-me jovem enquanto há tempo. Enfim, um certo convite a aproveitar a vida, esse carpe diem, né, aproveitar a vida enquanto vida ainda há. Mas, em Poemas aos Homens do Nosso Tempo, ela vai entrar numa questão mais política. E aí ela começa a dedicar poemas a pessoas que existiram ou a tomar certas epígrafes de pessoas que existiram. Aqui ela tem um poema em homenagem ao Alexander Solzhenitsyn, que foi aquele escritor russo que eu não tenho certeza exatamente se ele era russo, mas ele era soviético, né? E foi ele o responsável por escrever livros que denunciaram os terrores dos gulags soviéticos, né? Ela também vai ter poemas em homenagem ao Federico Garcia Lorca, que também é um escritor cuja morte está aí envolta, é um assassinato envolto provavelmente em causas políticas também, é um assassinato até hoje meio mal explicado. Ela tem um poema em que ela parte de uma epígrafe do Mário Faustino, que foi um poeta brasileiro, ele também foi jornalista e ele tinha uma coisa meio engajada com a literatura e ele acabou morrendo de forma trágica numa queda de avião. Então ela vai escrevendo esses poemas que são mais voltados para uma certa vida política. Então aqui existe muito um lamento de pessoas que foram vítimas de alguma situação política, de alguma perseguição. Existe um olhar para o povo negligenciado. Então aqui sumiu a poeta alienada, que o povo gostava de dizer que ela era. E ela vai fazer essa crítica aos homens políticos ambiciosos, aos tiranos, aos violentos, vários poemas sobre esse tema.
E aqui ela reforça muito o papel do poeta, né? A visão da Ailda fica clara aqui, ela não se desconecta nesse ponto, existe uma total coerência das partes anteriores com essa, que é, no mundo político e histórico, o poeta é importantíssimo. Eu acho que não é por acaso que ela bota poemas em homenagem ao Alexander Solzhenitsyn e ao Federico Garcia Lorca. Eu acho que não é uma questão só do poeta, eu acho que aqui ela tá pensando na literatura mesmo, né? Talvez poesia no sentido amplo do que é ficcional, né? Do que é criação literária. Então, como o escritor é importantíssimo no mundo político e histórico. E como o poeta aqui, a gente vai vendo pelos poemas dela, ele é responsável por cantar as nuances da natureza humana, ele é responsável por denunciar o que está de errado, as complexidades da existência humana, mas ele também é responsável, sobretudo, pela criação de realidades possíveis, né? Então, o poeta serve o poeta, o escritor, para pensar possibilidades de existência. Ele é fundamental. Então, assim, você vê que esse papel do poeta, ela vai fazer essa virada aqui com essa parte do livro, que é também falar de um outro, mas no outro no sentido da humanidade. Já não é só o amor romântico, mas é o amor pela humanidade. Então, é um livro voltado com essa preocupação humanitária, política, onde a valorização do poeta se faz presente também, como aconteceu nas partes anteriores, né? Existe uma mudança de tom e de perspectiva, mas ainda a gente pode dizer que é um amor, ainda é um olhar para o outro, ainda é a valorização do poeta. No primeiro poema mesmo, que é o que ela dedica ao Alexander Solzhenitsyn, ela vai falar um bocado sobre esse poder criador do poeta. Ela vai dizer assim: senhoras e senhores, olhai-nos. Repensamos a tarefa de pensar o mundo. E quando a noite vem a contrafação dos nossos rostos. Rosto perigoso, rosto pensamento, sobre os vossos atos. A muitos os poetas lembrariam que o homem não é para ser engolido por vossas gargantas mentirosas. E sempre um ou dois dos vossos engolidos deixarão suas heranças, suas memórias. A ideia, meus senhores, e essa é mais brilhosa do que o brilho fugaz de vossas botas. Cantando amor, os poetas na noite repensam a tarefa de pensar o mundo. E podeis crer que há muito mais vigor no lirismo aparente, no amante fazedor da palavra, do que na mão que esmaga. A ideia é ambiciosa e santa. E o amor dos poetas pelos homens é mais vasto do que a voracidade que vos move. E mais forte há de ser, quanto mais parco aos vossos olhos possa parecer. Acho que ficou claríssimo aqui, né, o que ela pensa. No poema 10 dessa parte, ela vai falar de censura e prisão, né? É um poema bem marcante sobre essas questões. Ela vai dizer assim: amada vida, que essa garra de ferro imensa que apunhala a palavra se afaste da boca dos poetas. Pássaro palavra, livre, volúpia de Serasa na minha boca. Esse, eu diria que é um poema já um pouco mais, talvez, ligado a uma certa tendência modernista. Os versos são bastante curtos, é um poema bem fragmentado, sai um pouco ali, vamos dizer, do terreno em que a Ailda costuma explorar. Usa muito, inclusive, negrito, várias palavras em caixa alta, na verdade, negrito não, caixa alta. Que essa garra de ferro imensa que me dilacera desapareça do ensolarado roteiro do poeta. Pássaro palavra, também tem essa coisa dos neologismos, né? Bem moderno isso, bem modernista. Pássaro palavra, livre, volúpia de Serasa na minha boca. Que essa garra de ferro calcinada se desfaça diante da luz intensa da palavra. Palavra livre, volúpia de ser pássaro, amada vertiginosa, asa. Né? Então vocês veem que tem essa fragmentação. E também tem essa coisa, na medida em que ela está falando de uma questão política, está falando de censura e está falando de prisão, ela cria umas repetições que tem um quê de palavra de ordem, né? Então, pássaro palavra, livre, volúpia de Serasa na minha boca. Ela repete isso, né? Por fim, para terminar, eu gostaria de ler um poema, que é o poema 13, onde ela é um poema bastante anticonsumista, né? Onde ela vai falar de um certo privilégio que há das coisas materiais em relação das coisas espirituais, né? E ela vai fazer esse chamado, em especial às mulheres, né? A Ailda, ela tinha essa relação meio estranha com as mulheres, não era definitivamente uma mulher
habituada ou familiarizada com uma certa ideia, vamos dizer assim, de cooperação feminina. Ela, inclusive, ela, em vários momentos, quando ela vai se reconhecer como poeta, ela muda para o masculino, ela fala de si como mulher, e aí quando ela vai falar que ela é poeta, ela fala o poeta, ela fica fazendo essa oscilação nos poemas. E em vários momentos, quando ela foi perguntada de por que na ficção ela criou tantos protagonistas masculinos, ela dizia que é porque ela pensava questões profundas e ela não conseguia imaginar mulheres pensando questões profundas. Olha só, como se ela se identificasse mais com os homens, porque os homens tratavam das questões profundas, né? Isso é muito triste, que ela fosse marcada por essa percepção, né? E aqui ela vai fazer esse chamado a algo mais espiritual para mulheres, nesse poema 13. Ela vai dizer o seguinte: ávidos de ter, homens e mulheres caminham pelas ruas. As amigas sonâmbulas, invadidas de um novo a mais querer, se debruçam banais sobre as vitrines curvas. Uma pergunta brusca. Enquanto tu caminhas pelas ruas, te pergunto, e a entranha? De ti mesma, de um poder que te foi dado, alguma coisa clara se fez? Ou porque tudo se perdeu, é que procuras nas vitrines curvas tu mesma, possuída de sonho, tu mesma infinita, maga, tua aventura de ser tão esquecida? Por que não tentas esse poço de dentro, o incomensurável, o passeio veemente pela vida? Teu outro rosto, único, primeiro, e encantada de ter teu rosto verdadeiro, desejarias nada. Eu acho esse poema fortíssimo, né? Ela tá falando de uma pessoa que se perde, né? Ela perde a conexão consigo mesma e vai buscar esse algo perdido nas coisas, né? Num certo consumismo. E a Hilda tá instando ela a olha para dentro, vai atrás desse autoconhecimento e descobre algo ali que basta. Tem algo de espiritual ali que vai te completar. É um chamamento bem enfático, pesado e profundo desse resgate espiritual, né? Eu concluo dizendo que esse livrinho, além de ser das coisas mais lindas que eu já li na minha vida, assim, uma coisa realmente maravilhosa e encantadora, eu acho que um dos melhores livros de poesia da nossa literatura brasileira, eu arriscaria dizer. Eu acho que ele também serve um pouco para pensar esse projeto maior de conexão com o outro da Hilda, né? E que talvez ajude a retirá-la desse lugar que tentaram colocá-la da poeta alienada, desinteressada do mundo, também por ter ido para longe da cidade, do burburinho, e ido para um lugar mais de interior. Mas eu acho que a Hilda via a escrita, a literatura como missão. Definitivamente, acho que falando desses poemas, talvez isso tenha ficado claro. Ela pensa num projeto maior, e esse projeto do poeta, do fazer poético, do fazer literário, ele é um engajamento com a humanidade, sim. Eu acho que porque fica claro pelos poemas que eu li que ela está interessada no poeta como aquele que fala das profundezas dos sentimentos e das questões existenciais humanas, sejam elas o envelhecimento, a passagem do tempo, a capacidade de se conectar com o outro, mas também a capacidade de se sustentar, de encontrar uma força em si mesmo. Mas é uma poeta que está interessada em colocar algo no mundo, e eu acho que o que ela está interessada em colocar é uma certa beleza. A poesia da Hilda definitivamente busca uma beleza abrangente. Você vê que o poema dela, ele não é bonito só porque as imagens são muito bonitas, ele é bonito porque ele é musical, ele é bonito porque ela busca belas palavras, ele é bonito porque ela busca um certo brilho no conjunto de imagens, conceitos, sonoridade, né? Ela tenta buscar, acho que a máxima tensão poética. Você pode fazer um texto poético por vários motivos. Ele é poético porque você trabalha certos significados, ambiguidades, polissemias. Ele é poético porque você constrói imagens interessantes. Ele é poético porque explora uma certa sonoridade, né? E aqui eu acho que ela tenta fazer tudo. Inclusive um poema que seja bonito de ser lido em voz alta, né? Eu acho que essa conexão histórica do fazer poético no tempo, né? Então essa ideia de ir se conectando dos gregos até agora e fazendo essa ligação da história do poeta, desde o Aedo, do Menestrel, e ofertar a beleza da literatura como um presente, né? É um presente para a reflexão, é um presente para o deleite, né? Eu acho que a literatura da Hilda me interessa muito porque ela tem essa conexão muito bem feita do passado com o presente e de algo que é reflexão, mas é beleza também,
Não abre mão da beleza o processo de refletir as coisas profundas. E nessa parte final, em especial, em que ela vai falar, sim, de questões políticas talvez mais ligadas ao tempo presente, também ela não nomeia os acontecimentos históricos de maneira direta, ela nomeia nas homenagens, ela diz homenagem a fulano, homenagem a ciclano, mas ela vai sempre num tom mais universalizante, mas ressaltando o papel do poeta na criação de realidades possíveis, na criação de possibilidades de viver e de existir, né? Então, o papel importantíssimo do artista no mundo histórico e político. É isso, realmente acho a Hilda uma poeta riquíssima, e eu aproveito aí que estou falando tanto da Hilda para convidá-los para um mini curso que eu vou dar junto ao Centro Cultural O Astrolábio, um curso que vai acontecer de forma virtual, né? Onde eu vou fazer uma leitura guiada de um dos livros dela, que se chama O Roteiro do Silêncio. Esse não é um dos livros mais famosos dela, é um livro de 1959, mas é um livro que eu acho que também serve, ajuda a gente a refletir sobre o nosso tempo. Ele tem inquietações ali, que são inquietações que a gente ainda sente, eu diria, né, para pensar o nosso tempo e a maneira como a gente lida com crise. E vão ser 2 encontros no dia 1 e 8 de setembro. Então fica aí o convite, eu vou deixar o link aqui embaixo para quem se interessar. É isso, gente, me digam se vocês já tinham lido a Hilda e o que vocês acharam. E fica o convite para que conheçam essa maravilha de livro e para que ouçam o disco maravilhoso que o Zé Cabaleiro fez pro Ode Descontínua e Remota para a Flauta e Oboé de Ariana para Dionísio, que é assim das coisas mais maravilhosas que a gente tem. É isso, muito obrigada a todos pela companhia, muito obrigada aos apoiadores e membros por apoiar esse trabalho que eu faço aqui. Beijocas em todos, até o próximo vídeo. Tchau!